Estamos retomando então a nossa imersão aí para codependentes, né? Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse nosso evento de hoje é algo que eu já venho programando, eu venho preparando aí há muitos anos mesmo. Era praticamente um sonho que eu já vinha tentando articular para que acontecesse, né? E chegou agora, final de ano, como já fazia mais de um ano que eu estava parado, eu resolvi de última hora fazer esse evento, tirar ele do papel e trazer ele para cá, né? Então, é um evento com muito conteúdo. O objetivo principal nosso aqui é auxiliar o máximo possível de famílias, de pessoas que tenham um adicto, alguém aí com problemas com drogas, para poder dar um caminho, um destino, uma esperança para essas pessoas, né? O objetivo aqui é a gente encontrar, né, soluções para os nossos problemas. Esse é um evento que, para mim, quando eu conheci, né, essa dinâmica de evento, foi totalmente transformador. Isso aconteceu na minha vida há uns 5 ou 6 anos atrás, mais ou menos, né? Quando eu participei da minha primeira imersão. Não foi virtual, foi presencial, mas foi algo que transformou completamente a minha vida, né? Eu fui para um evento sem muitas expectativas e saí de lá com a cabeça borbulhando de ideias, e a partir desse evento, né, dessa imersão, foi que as coisas começaram a acontecer. Então, eu vinha já há alguns anos, eu preciso fazer uma imersão, eu preciso fazer, e agora eu resolvi trazer aqui para vocês. Então, é um evento bem longo, onde a gente agrega o máximo possível de conteúdos, né? Para quem não me conhece ainda, já fazem 18 anos que eu trabalho na área, né? Acho que não chega a 18, mas mais de 15 anos que eu trabalho na área. Eu sou adicto em recuperação, tô limpo há mais de 18 anos. E aí eu tô trazendo aqui para vocês todo esse meu conhecimento de 18 anos aqui compilado em 4 horas de evento, para que a gente possa agregar o máximo possível de conhecimento e informação para vocês. Eu acredito que o conhecimento, a informação é o que transforma a vida das pessoas, né? Afinal de contas, quando a gente conhece sobre os assuntos, quando a gente conhece sobre as coisas, fica mais fácil da gente lidar, se relacionar com elas. Então, o conhecimento, a informação é muito importante. Não só o conhecimento, como a prática. E agora, nessa segunda parte, a gente vai falar daquilo que é prático, né? Mas o conhecimento, ele se torna fundamental. Na primeira parte, para quem está chegando agora, não participou, não acompanhou, na primeira parte a gente falou sobre adicção e codependência, né? Desde o termo adicção, a etimologia da palavra, falamos o que é a doença, falamos sobre as características, sintomas, obsessão, compulsão e ego, o processo de adoecimento, isolamento, falamos sobre muita coisa, né? E depois também falamos sobre codependência. O transtorno, né? O que é o transtorno da codependência? Todos esses padrões, né? Todo o processo da evolução desse transtorno, né? Toda a trajetória e o final, o isolamento. Agora, nessa segunda parte, a gente vai começar a falar da solução. Na primeira parte, nós falamos só do problema. Agora, na segunda parte, nós vamos começar a falar da solução. Inclusive, quem saiu e não voltou, perdeu. Porque agora que chegou a melhor parte do evento, né? Onde a gente começa a resolver problema. Mas, enfim, estamos aqui para falar com quem está presente, né? Quem compreende a necessidade de uma transformação, para quem compreende a necessidade de ajuda. É com essas pessoas que eu quero falar. Então, eu acredito que quem precisa de ajuda está e vai ficar aqui com a gente até o final. Afinal de contas, um evento gratuito, um evento online, onde você pode assistir aí no conforto da sua casa, não tem desculpa para não participar, né? Enfim, eu percebi que chegou aqui algumas perguntas, né? Durante esse período de intervalo, alguém perguntou: não tenho dinheiro para internação e por ser menor,
O que me resta é o compulsório. Tem como pedir urgência ou só pagando advogado? Kátia, essa questão varia muito de estado para estado, né? Tem alguns estados que os processos são mais rápidos, tem alguns estados que os processos são mais lentos, varia muito de estado para estado. Eu acredito que se houver a possibilidade de um advogado, tende a ser mais rápido. Agora, não significa que você tenha que pagar o advogado, porque você tem a possibilidade de pegar um advogado, um defensor público, né? Isso pode ser feito tanto na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, você procura a OAB na sua cidade, explica a sua situação, que você não tem condições e tal. A própria OAB vai intitular um advogado para você. Nas universidades de advocacia também, eles disponibilizam, né, aconselhamento e tal. E normalmente você consegue um advogado, ou no próprio Ministério Público, né? Você pode ir lá no Ministério Público e fazer uma solicitação. Fica mais fácil para te ajudar nesse processo da internação compulsória para menor de idade, tá? Alguém pediu, Kátia, o grupo do WhatsApp. Kátia, eu coloquei o link aqui no chat, tá? Então é só você clicar nesse link que eu coloquei aqui no chat, você já vai cair logo dentro do grupo do WhatsApp, tá? Clica no link aí, né? E no final também eu vou colocar de novo aqui o link do grupo do WhatsApp. Para quem ainda não conhece, a gente tem um grupo de WhatsApp exclusivo para codependentes, e aí nesse grupo de WhatsApp não tem adictos, né? É só para codependentes, aonde nós proporcionamos lá um ambiente seguro para que vocês possam compartilhar suas experiências, encontrar ajuda, dividir experiências, né? Eu acredito que o grupo do WhatsApp ele tem sido muito importante na vida de muitas pessoas, pelo menos na minha, ele é muito importante, tá? Fique à vontade para participar, é gratuito, né? A gente é um grupo aberto, tá? É só chegar lá, se apresentar e fazer parte. A gente está lá para ajudar todo mundo. Bruno, você chegou a ficar agressivo com os seus familiares? Olha só, fisicamente não, mas eu me tornei uma pessoa extremamente hostil, e pelo fato de me tornar hostil, eu me tornei uma pessoa agressiva verbalmente, né? Então eu era muito agressivo nas palavras, no jeito de falar, no jeito de me comunicar, sim, muito agressivo com meus familiares, pelo fato de ser bastante hostil, né? Mas agressivo fisicamente não cheguei nessa condição, até porque eu era bastante jovem e eu tinha muito medo dos meus irmãos. Meus irmãos são mais velhos do que eu, e eu sabia que se eu tivesse qualquer tipo de comportamento agressivo eu iria apanhar muito, né? Então não me tornei agressivo não, mas bastante hostil e agressivo nas palavras. Gente, clica no botãozinho de curtir aí. Para quem ainda não clicou, é só clicar aí no coraçãozinho, que me ajuda muito na distribuição desse vídeo, tá? Na distribuição desse evento. E se vocês quiserem, também pode compartilhar o link, né, desse evento com outras pessoas. Sai distribuindo aí, ó. O evento ainda está acontecendo, estamos só na metade, tem muita coisa pela frente ainda. Nós vamos falar sobre comportamento, vamos falar sobre relacionamento e vamos falar onde queremos chegar. E no final eu tenho um presente muito especial para vocês. Então chama o povo para vir para cá, que ainda tem tempo. Hoje é sexta-feira, amanhã já é véspera de Natal, ninguém precisa acordar cedo. Dá para a gente ficar até tarde aqui hoje e aprender muito juntos. Eu também conto muito com a participação de vocês aqui no chat, tá, gente? Então, senta o dedo no chat aí, escreve bastante, manda bastante pergunta, que hoje eu tô aqui para responder perguntas, né? Sem contar aí os conteúdos que a gente já tá abordando, tá bom? Você é muito especial, Bruno, sempre procurando nos ajudar com tanta prontidão. Obrigado, Bel, fico muito feliz. Obrigado, Bruno, por dedicar seu tempo para nos ajudar. Uma pergunta, Bruno. Quando o familiar já chegou no limite e não aceita mais o adicto em casa, e já chegou no seu limite, no nosso caso foram tantas recaídas que agora deixamos de lado, infelizmente. Tá ao vivo ainda, Nós vamos ao vivo aqui até meia-noite, 1h da manhã, até quando vocês aguentar. Tá ao vivo ainda, não é gravado não, viu? Alguém perguntou, Casal Primavera, perguntou se tá vivo, tá ao vivo, estamos ao vivo. Shirley, olha só, eu acredito
que chega um momento, né? E aí é muito trágico, né? Que alguns adictos eles vão ter que lidar com as consequências, né? Das suas atitudes. E talvez essas consequências elas sejam drásticas, né? Talvez essas consequências elas sejam dolorosas, né? E aí cabe a nós, como eu falei, eu acredito que a disponibilidade para viabilizar um tratamento. Para além disso, não. Ah, Bruno, mas ele quer ir para a rua e quer ficar na rua porque ele não quer tratamento. Então, infelizmente, ele vai ter que lidar com as consequências da rua por algum período de tempo, né? O que eu posso disponibilizar é um tratamento, se ele quiser se tratar, se ele quiser uma internação, se ele quiser alguma coisa nesse sentido, eu disponibilizo. Eu penso dessa forma. Agora, é uma questão também muito pessoal, muito particular, né? A gente precisa tomar um certo cuidado aí nessa questão, porque as pessoas tendem a padronizar as coisas e não existe uma receita, né, exata. Adicto não é bolo, né, para a gente fazer uma receita aqui e falar, não, faça isso que vai dar certo. Alguns trabalhos a gente vem fazendo aí há 2, 3, 4, 5 anos, né, com a família vem mudando ao longo desses 5 anos e só depois de 5 anos o cara entendeu que precisa de ajuda. Eu recebi um pedido de ajuda essa semana de um adicto que eu já venho trabalhando com a mãe dele há uns 4 anos mais ou menos. Então há uns 4 anos ela vem fazendo mudanças, ela vem aplicando tudo aquilo que eu venho ajudando ela, né? Todos os processos. Demorou 4 anos, mas chegou um momento em que o cara mesmo me ligou, veio falar comigo e falou, Bruno, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. Chegou um momento que eu preciso de ajuda, né? Então, nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Alguns casos, em 1 dia, 2 dias, o cara no dia seguinte está pedindo ajuda. Em outros, vai levar mais tempo, né? Mas, enfim, não existe uma receita de bolo. Por isso que eu digo que é um processo onde a gente vai trabalhando junto, né? Apreciando cada situação, observando com calma, ajustando, né, em cada circunstância para que a gente possa caminhar em direção a uma solução, tá bom? Acabei de sair da reunião, achei que não ia conseguir ver, maravilha. Não, ainda tem muita coisa pela frente, tem muita coisa. A gente vai entrar agora no assunto comportamento, né? É um tema que talvez para muitas pessoas soe meio estranho, como assim, comportamento e tal. Para quem acompanhou a primeira parte já entendeu bem a dinâmica, né? A necessidade da gente entender essa questão de comportamento, afinal de contas, falamos de um adoecimento dos comportamentos. Falamos desse adoecimento, tanto para o adicto quanto para o codependente. O adoecimento, ele parte dos comportamentos. Então, nada mais justo do que a gente falar de comportamento, né? Então, vamos lá, né? Para a gente entender um pouco da dinâmica, né? Eu quero partir com vocês do funcionamento humano. Para a gente entender o comportamento, a gente precisa entender um pouco mais do funcionamento humano. E aí, para a gente entender da onde é que nascem os nossos comportamentos, eles nascem da nossa maneira de pensar. Ele nasce da nossa maneira de pensar. Como eu falei na primeira parte, as espécies, elas funcionam pelos seus instintos. Nós, seres humanos, não funcionamos apenas pelos nossos instintos. A gente pensa sobre as coisas. A gente desenvolve um negócio chamado raciocínio lógico, diferente das outras espécies. O cachorro, ele vai ser cachorro pro resto da vida e ele vai funcionar como um cachorro pro resto da vida. O passarinho, ele vai ser passarinho pro resto da vida e ele vai funcionar como um passarinho. Nós, não. Nós desenvolvemos um negócio chamado raciocínio lógico e é a partir daí que surgem os nossos comportamentos.
O que é o raciocínio lógico? O raciocínio lógico é a capacidade de ligar uma ideia na outra e fazer com que as duas ideias elas façam sentido. Por exemplo, eu não subo num poste de 20 metros de altura para me equilibrar na pontinha dele lá. Por que que eu não faço isso? Porque a probabilidade de eu cair e me esborrachar no chão e morrer é muito grande. Logo, eu compreendo que não devo subir. Perceba que a linha de raciocínio, ela tem uma lógica, ela tem um sentido, ela tem uma coerência. Eu trabalho para que no final do mês eu ganhe um salário e esse salário possa me proporcionar uma determinada qualidade de vida. Por isso que nós queremos ganhar mais para que a gente possa ter mais qualidade de vida. Então, a nossa linha de raciocínio, ela sempre vai ter uma lógica. Agora, dentro dessa lógica, existe aquilo que é instintivo, que é nato, que já vem com nós, que não depende da nossa criação, não depende do nosso desenvolvimento, não depende do nosso meio, aquilo que já vem no nosso DNA, e existe aquilo que é desenvolvido a partir do nosso desenvolvimento, a partir da nossa criação. O que é instintivo e que já vem no nosso DNA? Por exemplo, o medo. O medo, ele é instintivo. Inclusive, a sensação do medo, ela faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Todo ser humano, ele tem medo de alguma coisa, de outra. Em algum momento, ele vai ter medo. Porque o medo, ele está associado ao instinto de sobrevivência, vem no nosso DNA. Não tem como não ter medo. Não existe um ser humano que não tenha medo de nada. Não, de alguma coisa ele tem medo. Alguns até agem apesar do medo, devido à adrenalina, enfim. Ele vai e faz mesmo com medo. Mas o medo, ele existe, ele é nato. Outro sentimento, outro comportamento que é instinto, né? Outro padrão que é instinto. Como eu falei na primeira parte, o cuidado com o próximo. Isso é instintivo também. É natural, por exemplo, que a gente olhe para uma pessoa fragilizada, machucada, e a gente sinta pena, a gente sinta dó, a gente se fragilize junto, a gente se comova. Isso é instintivo, isso é nato, isso vem com o ser humano, né? Desde das cavernas lá, desde os primeiros homens, desde os primórdios, existem esses sentimentos. Inclusive, esses instintos de sobrevivência, eles tendem a ser mais intensos do que os sentimentos prazerosos. Por exemplo, perder R$100 é mais intenso do que ganhar R$100. Perder R$100 é mais intenso, o sentimento de perder R$100 é mais intenso do que o sentimento de ganhar R$100. Por que que isso acontece? Porque lá atrás, quando nós ainda estávamos vivendo na caverna, éramos poucos aqui na Terra, nós precisávamos desse sentimento para sobreviver. Nós precisávamos desse medo para sobreviver. Foi esse medo que garantiu a nossa sobrevivência. Então, esses sentimentos que são instintivos, eles tendem a serem mais intensos, nos preserva, nos protege. Ok? Então, vamos concluindo, né, a linha de raciocínio. Nós temos aquilo que é lógico e nós temos aquilo que é instintivo. Dentro deste processo, todos esses pensamentos, né, tudo isso que acontece aqui dentro, funciona de duas formas. Uma é aquilo que funciona de forma automática e outra é aquilo que funciona de um modo onde eu tenho que pensar sobre. Por que que nós temos essas duas maneiras de funcionar? Quando eu funciono de forma automática, é porque eu estou economizando energia, economizando tempo. Ou seja, é natural que nós passamos a desenvolver comportamentos que padronizam para que eu não precise pensar sobre eles, porque eu preciso economizar energia. Então,
Por exemplo, nós não pensamos sobre escovar o dente, a gente simplesmente vai lá e escova o dente. A gente não pensa sobre comer, a gente simplesmente vai lá e come. A gente não pensa sobre andar. Quando eu vou andar, eu não penso assim, eu tenho que pôr um pé, agora eu coloco outro pé, agora eu coloco outro pé. Não, eu simplesmente ando. Então, existe um lado do meu cérebro, né, que funciona de forma automática e que vai padronizando os meus comportamentos para que eles funcionem de forma automática, e existe um outro lado do meu cérebro que vai pensar sobre alguns comportamentos. Olhando para esse lado que funciona de forma automática, eu acredito que a grande maioria de vocês já percebeu que, por exemplo, vocês têm uma rotina no dia. Acorda, faz uma coisa, faz outra coisa, aí faz outra coisa. Por exemplo, eu acordo, vou lá, faço minha higiene, aí eu vou lá, coloco uma água no fogo para fazer um café, aí eu tomo um cafezinho do dia anterior que ficou lá na garrafa, porque eu sou ansioso e eu não aguento esperar o café ficar pronto, então eu tomo um golinho, aí eu vou no quintal, trato das minhas cachorras, aí trato dos gatos, aí volto para dentro, aí o café, a água já está fervendo. Eu repito esse mesmo padrão todos os dias, todos os dias. E por que que existe essa repetição? Justamente para que eu não precise pensar sobre. Então o meu cérebro já se acostumou com esse padrão e ele já funciona de forma automática. A mesma coisa acontece quando eu vou trabalhar, a mesma coisa acontece quando eu volto do trabalho, a mesma coisa acontece ao longo do meu dia, a mesma coisa acontece quando chega o sábado, né? Sábado eu não preciso acordar tão cedo, porque eu não vou trabalhar, então eu já acordo um pouco mais tarde, aí eu vou dar uma limpada no quintal, porque eu tenho as cachorras no quintal, aí tem que dar uma lavada, aí eu já vou dar uma organizada nas coisas de fora aqui de casa. Enfim, já existe um padrão pré-estabelecido justamente para que eu não precise pensar sobre. Esse é o primeiro ponto quando a gente fala de comportamento. É preciso entender que nós já temos alguns padrões que já funcionam de forma automática, e esses padrões, eles foram interferidos pelo nosso processo de adoecimento, nós adictos, e os codependentes pelo seu transtorno, e dentro deste processo desenvolvemos hábitos adoecidos. Esse é o primeiro ponto. Desenvolvemos hábitos adoecidos que hoje nós não percebemos que o fazemos. Porém, eles estão ali todos os dias e muitas vezes a gente até fala assim, nossa, eu não posso mais fazer isso, mas quando vê, já fez. Não percebeu quando estava fazendo? Só percebeu depois que fez? Porque existiu essa construção e essa construção é comum, faz parte do seu instinto de sobrevivência, padronizar comportamento para que você não precise pensar sobre. Agora, vamos falar do outro lado, que é o lado que pensa, que julga. Quando eu preciso fazer um comportamento que eu ainda não estou habituado a fazer, quando eu vou fazer algo novo. Esse é o maior problema de todos, porque o nosso corpo, o nosso cérebro, a nossa mente não está acostumado com aquilo que é novo. Aliás, eu diria até que o nosso corpo não gosta daquilo que é novo. Nós somos instintivamente preguiçosos, principalmente mentalmente. A gente não gosta de pensar muito. A gente não gosta de pensar muito, né? Então, é natural que a gente apresente algumas resistências quando se fala em mudança. É natural que a gente se comprometa muitas das vezes em fazer algumas coisas e a gente acabe não fazendo. Por exemplo, aquela promessa de final de ano, né? É muito comum agora, nessa época, na virada do ano, ano que vem eu vou para academia, ano que vem eu vou fazer regime, ano que vem eu vou mudar minha maneira de me comportar, ano que vem eu vou fazer tal coisa. E acaba não fazendo. Por quê? Porque esse lado nosso que pensa, ele vai dizer para nós assim, não faça não, porque aquele outro jeito lá, você já está acostumado, você não precisa gastar energia. Então, mudar um comportamento é muito mais difícil do que vocês imaginam. Mudar um comportamento é muito mais difícil do que parece. Algumas pessoas dizem assim,
é só ter força de vontade. Não, não é ter força de vontade. Mudar comportamento representa dor. Mudar comportamento representa dor. E por essa razão, muitos de nós não conseguimos mudar. Nem nós adictos, nem nós codependentes. Então, nós temos um problema chamado adicção ou codependência. Esse problema faz com que a nossa vida se torne disfuncional através dos nossos comportamentos. E por um outro lado, nós temos o nosso cérebro, o nosso corpo jogando contra nós porque não gosta de mudar comportamento. Porém, nós temos a necessidade de mudar comportamento. Então, como é que a gente faz para começar a resolver esse problema? Porque se não é fácil mudar comportamento, mas eu dependo dessa mudança de comportamento, como é que eu faço então para mudar meus comportamentos? E aí entra o detalhe que muita gente não se preocupa. Quando a gente fala de mudança, é natural que as pessoas elas se encantem pelo resultado, mas as pessoas esquecem do processo. O maior erro que todas as pessoas cometem quando se fala em mudança é se apaixonar pelo resultado e esquecer do processo. Por exemplo, quando alguém fala assim, ano que vem eu vou fazer regime. Ano que vem eu vou fazer regime. Ano que vem eu vou para academia. Ano que vem eu vou para academia. O que é que essa pessoa deseja? O que é que essa pessoa quer? O que é que ela almeja? É ter um corpo mais saudável, perder peso, emagrecer. Então ela está apaixonada pela ideia de emagrecer. E aí ela visualiza ela mais magra. Ela olha e fica pensando, nossa, se eu for mais magra, eu vou ter mais saúde. As pessoas vão gostar mais de mim. As pessoas vão me achar mais bonita. As pessoas vão me desejar mais. Mas ela esquece de se preparar para o processo de emagrecimento. Ela esquece de se preparar para o momento em que o corpo dela vai dizer para ela assim, não, deixa isso daí para depois. Amanhã você começa, não precisa fazer hoje não. Não, hoje, sexta-feira, happy hour. Happy hour, só um pastel não vai fazer mal não. E ela não se prepara para esses momentos. Então, para quem de fato quer mudar, precisa mudar, enxergou, pô, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar a minha vida. Eu cheguei numa condição da qual eu não aguento mais, a minha vida chegou num limite e eu preciso mudar. Para quem chegou nesse lugar, precisa se acostumar e precisa acostumar o seu próprio corpo com a ideia da mudança. Porque senão, não vai conseguir mudar. Outro erro que as pessoas cometem com muita frequência. Planeja drásticas mudanças e grandes mudanças. E aí, o choque, o conflito da mudança extraordinária, acreditando naquela ideia do ato heróico, não, porque a partir de janeiro eu vou transformar a minha vida, não vai acontecer. Porque nós não estamos prontos para mudança. O nosso corpo não gosta de mudança. Então, para quem de fato quer mudança, primeiro ponto, não adianta você começar acreditando que você vai transformar a sua vida do dia para a noite. Não, você tem e deve que começar pelas pequenas mudanças. Pequenas. E quando eu digo pequenas, eu estou me referindo a mudanças quase que insignificantes, como, por exemplo, mudar o caminho do trabalho. Ao invés de você fazer exatamente todos os dias o mesmo caminho, comece a mudar o caminho. Hoje eu vou fazer um caminho diferente, hoje eu vou pela rua de baixo, amanhã eu vou pela rua de cima. Sabe aquele vaso de flor que está aí na sua sala, do lado direito da televisão, já faz 10 anos que ele está aí do lado direito? Tira ele do lado direito e põe do lado esquerdo. Muda ele de lado. Muda ele. Quando você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? Escova o dente? Depois você vai fazer o seu café? Inverte. Primeiro vai fazer o seu café, depois você vai fazer a sua higiene. Inverte, muda. Pequenas coisas. Primeiro ponto, primeira dica para quem de fato quer mudar
e quer mudar comportamento, se você quer alcançar as grandes transformações, e aí tem uma frase que eu gosto muito, né? Todo mundo que chegou no sucesso não foi porque teve um ato heróico. Todo mundo que chegou no sucesso foi porque não desistiu no primeiro conflito. Todo sucesso ele é construído a partir de sucessíveis erros. Isso me diz que vai ser no dia a dia, pouquinhas coisas, um detalhe de cada vez, para que eu comece a mudar a minha vida. Então, a primeira dica, né, a primeira ideia para quem quer trabalhar com comportamento, lembre-se que você tem um padrão de pensamento aí que vai jogar contra você, os seus instintos vão jogar contra você, vai ter um lado seu que pensa, que vai te falar assim, não, hoje não precisa, deixa para amanhã, depois você faz, que vai tentar te procrastinar de algum modo. Então você deve começar pelas coisas pequenas. Se comprometa com aquilo que você é capaz, com aquilo que você tem certeza que você vai conseguir. Não adianta você se comprometer com aquilo que você tem dúvida, porque se você não conseguir, lembre-se que a intensidade da dor de perder R$100 é muito maior do que a intensidade da felicidade de ganhar R$100. Logo, a intensidade da frustração de não conseguir é muito maior do que a intensidade da felicidade de quem consegue. Isso é fato. Então você começa pela pequeno, na certeza de que você vai conseguir. E segundo, quando a gente fala de mudança, depois que você começa a fazer pequenas mudanças, você precisa se preparar para o processo de mudança. O que é se preparar para o processo de mudança? É olhar para aquilo que eu vou perder quando eu começar a mudar. Porque todo mundo olha só para o que vai ganhar. Ah, eu vou emagrecer e aí eu vou ficar mais bonita, e aí as pessoas vão olhar mais para mim, eu vou ser mais desejada e as pessoas vão gostar mais de mim. Só que a pessoa esquece de olhar que para ela emagrecer, ela não vai poder comer hambúrguer, não vai poder comer pastel, não vai poder ir pro happy hour. Na hora que tiver todo mundo ali no churrasco, aquela picanha, com aquela gordurinha, ela vai ter que falar não vai poder tomar tanto refrigerante. Então, há um movimento de perca que vai acontecer durante esse processo e nós precisamos estar preparados para ele. Por exemplo, para quem chegou até agora aqui na live, nós estamos a 2h50 ao vivo. Tem algumas pessoas que estão aqui desde o começo, 2h50 de live. Essa pessoa que está aqui desde o começo, ela abriu mão do tempo dela para estar aqui a 2h50. Então perceba que há uma perca. Ela está ganhando alguma coisa porque ela está aprendendo alguma coisa, mas ela também está perdendo alguma coisa. Ela está abrindo mão do tempo dela. Ela poderia estar dormindo, ela poderia estar assistindo série, ela poderia estar namorando, podia estar passeando, podia estar num barzinho com as amigas, podia estar em qualquer outro lugar, mas não, ela está aqui na frente do celular, na frente do computador, me ouvindo falar 2h50. Então, todo o processo de mudança sempre vai existir as percas, não tem para onde correr, E ao invés de você ficar ali apaixonada pelos resultados, por aquilo que você vai ganhar, olhe para aquilo que você vai perder, porque quando você ficar frente a frente com aquilo que você está perdendo, você não vai se surpreender com a dor da perca. Você já está preparada, você já está preparado para essa perca. Então eu acredito que quando a gente fala de comportamentos, né? E eu estou tentando aqui ser bem dinâmico, ser bem rápido para não me aprofundar muito. Afinal de contas, tem mais 2 temas ainda para falar. Mas quando a gente fala de comportamento, e é o processo inicial de mudança, compreender como eu funciono e entender por onde é que eu vou. Existe aquilo que é instintivo, existe um funcionamento humano que eu preciso entender. Eu penso, eu sinto, eu reajo, eu penso, eu sinto, eu reajo, eu penso, eu sinto, eu reajo. Todo ser humano funciona dessa forma. Então, logo, tudo começa na minha maneira de pensar.
Se eu começo a mudar a minha maneira de pensar, começo a ter mais clareza na minha maneira de pensar, fica muito mais fácil de eu mudar a minha maneira de me comportar. E aí, nós estamos falando de um problema que é comportamental, tanto para com o adicto, quanto para com o codependente. Tanto o adicto precisa mudar os seus comportamentos para que ele consiga garantir a sua recuperação, o seu tratamento, como o codependente precisa mudar os seus comportamentos para que ele possa ter uma vida minimamente saudável e aí sim ajudar o adicto. Então faz todo sentido a gente entender esse processo dos comportamentos, entender como é que a gente funciona e entender aquilo que a gente precisa mudar. E lembre-se que eu falei que a partir dessa segunda parte seria a ação. Agora você já sabe como é que você funciona, logo você pode muito bem pegar o papel e a caneta que eu falei para você pegar no começo, pegar o papel e a caneta e começar a anotar quais são os comportamentos que você precisa mudar. Olhe para esses comportamentos que você precisa mudar, escolha um deles e comece a elaborar quais são as percas que você vai ter para você mudar esse comportamento. Então, eu preciso mudar a minha compulsividade pelo meu adicto. Eu estou sendo muito compulsiva pelo meu adicto. A minha vida gira ao entorno dele, eu só penso nele, eu não consigo fazer mais nada. E quando eu estou fazendo comida, eu faço comida pensando nele. E eu gasto todo o meu dinheiro para poder prover as coisas para ele, para pagar as contas dele. E quando eu vou dormir, eu durmo pensando nele. E eu acordo pensando nele. E agora chegou a hora de mudar esse comportamento, essa obsessão. Você vai mudar o seu dia todo? Não. Não. Você fez a lista aí dos comportamentos que você precisa mudar e você quer mudar esse? É simples. 5 minutos. Lembre-se, eu falei, começa pelo pequeno. É 5 minutos. Você vai tirar 5 minutos do seu dia para você. 5. Só 5. Fique 1 mês, 15 dias. 5 minutos é meu, exclusivo meu, para fazer o que eu quero. Depois você aumenta para 10, depois para 20, depois para 30, mas comece com 5, um dia de cada vez, entendendo que talvez nos primeiros dias esses 5 minutos serão insuportáveis. Esses 5 minutos serão dolorosos. Talvez, se você pensar assim, não, hoje eu vou tomar um sorvete, nesses 5 minutos que é meu, talvez esse sorvete não seja tão gostoso, talvez esse sorvete seja meio amargo. Mas, compreendendo que você está em um processo, você está construindo uma mudança para que a sua vida tenha um sentido e um significado, para que você possa ter uma qualidade de vida e aí sim você poder ajudar o seu adicto. Então, olha só, já temos aí uma ação, já temos aí uma atitude, já temos aí algo que é prático para que a gente possa começar a mudar o nosso comportamento. Escolha uma atitude, escolha uma ação, uma de cada vez. E, gente, pelo amor de Deus, papel e caneta. Não fique nessa ideia de, depois eu me lembro. Não, você não vai lembrar, você vai esquecer. Comprovadamente, cientificamente, eu lhe garanto que amanhã você vai lembrar de menos de 10% do que eu falei aqui hoje. Menos de 10%. Tenho certeza absoluta que amanhã você vai se lembrar de menos de 10% do que eu falei. Então, papel e caneta, anota. Inclusive, já começa anotando aí os comportamentos que você quer mudar. Eu poderia me aprofundar mais nessa questão de comportamento, eu poderia ir bem mais longe, é um assunto que eu gosto muito, mas como já faz aí quase 1 hora que eu estou falando de comportamento, eu acho que já deu para a gente entender mais ou menos a dinâmica. Eu vou entrar agora no assunto relacionamento, e aí eu vou completando essa ideia de comportamento e lá no final eu vou fechar essa ideia de comportamento. Esses 3 próximos temas, né? Comportamento, relacionamento e aonde eu quero chegar, eles estão interligados, então um vai completando o outro. Mas para transitar de um tema para o outro, eu vou voltar aqui para o chat
e responder as perguntas que vocês fizeram. Quem ainda tiver pergunta, né, vai escrevendo aí que eu vou estar respondendo todas as perguntas aqui, tá? Como você falou anteriormente, ele se acostumou a recair, passa um mês na clínica, logo que sai, recai de novo. Eu tenho que acordar às 4h30, mas vou ficar aqui aguentando. Boa, Sueli, boa, Sueli. Depois você dorme depois do almoço, dorme mais tarde. É um dia só, Fica com a gente. Saia não, fica aqui. Bruno, como foi a sua recuperação? O que foi mais assertivo no seu tratamento? Foram mais de uma internação? Luciana, eu tive uma primeira internação que eu não considero muito, porque eu fiquei menos de uma semana, foi apenas alguns dias, eu abandonei o tratamento, saí e acabei não tendo nenhum sucesso, voltei a usar. Isso aconteceu em outubro de 2003 e depois em fevereiro de 2004 eu fui internado pela segunda vez e aí foi aonde tudo começou. Agora, o que foi mais assertivo na minha internação foi o posicionamento da minha família, né? Eu considero o posicionamento da minha família como algo determinante para a minha recuperação. Por quê? Porque a minha família me colocou numa condição da qual eu não tinha escolha, eu não tinha saída, né? Eu cheguei num estado em que eu estava prejudicando demais a minha família, roubando demais em casa, não dava paz para ninguém conseguia dormir porque eu ficava usando droga e ficava fora de casa e tal. E aí chegou um determinado momento que eu roubei uma quantidade grande de dinheiro, né? Roubei um valor muito alto da minha família e eu comprometi a renda da minha família do mês, né? E aí o meu pai me levou até a porta de uma instituição, pagou o meu tratamento e deixou bem claro que o que tinha disponível para mim era aquele tratamento. Eu não voltaria para casa se eu não concluísse o meu tratamento. Naquela época não existia internação compulsória, não existia muita coisa que existe hoje, né? E aí o meu pai, com a minha mãe, meus irmãos, conduziram dessa forma. Me levaram até a clínica, me deram o tratamento, né? E disseram, ó, o que a gente tem para você é um tratamento. Você não é obrigado a ficar, você não é obrigado a fazer, você faz se você quiser, mas você só volta para casa quando a clínica disser que o seu tratamento está concluído. Se você quiser ir embora hoje, você pode ir, mas você escolhe o seu destino, porque para casa você não volta. Então, o posicionamento da minha família foi determinante para o sucesso do meu tratamento, para o início da minha recuperação. Por isso que eu falo muito sobre comportamento, por isso que eu falo muito sobre relacionamento, por isso que eu falo muito sobre posicionamento, porque esses fatores, eles tendem a ser determinantes para os processos, né? Então, quando a gente fala de um adicto que está em descontrole, se a família consegue se posicionar, se a família consegue mudar os seus comportamentos, se a família consegue mudar a sua maneira de se relacionar dentro de casa, a família conduz o adicto para um processo. A família conduz o adicto para um processo. Inclusive, tem um modelo de tratamento americano que está começando a chegar no Brasil agora. Eu conheço apenas uma pessoa que aplica esse modelo lá do interior de São Paulo, né? Que é uma intervenção gradativa. E aí, esse modelo de tratamento, ele consiste em o terapeuta, ele vai até a casa da família, ele faz uma audição, né, com toda essa família, ele escuta tudo que a família tem a dizer, aí ele prepara um momento onde ele vai colocar o adicto frente à família e a família vai dizer tudo isso que pensa para o adicto. É óbvio que esse processo ele demanda tempo, né? E ele acontece de forma gradativa. E aí a família vai fazendo essas intervenções na vida do adicto, conduzindo ele para um processo. Esse é um modelo americano que está chegando no Brasil agora. Eu conheço apenas uma pessoa que faz isso. Para quem quiser saber um pouco mais, tem um documentário no Netflix que se chama Intervenção. É esse o nome. Se chama Intervenção. Tá lá no Netflix. A primeira temporada é só sobre esse modelo de tratamento. Eles pegam vários exemplos, várias pessoas, e eles acompanham todo o processo.
todo o processo. É muito bacana mesmo, acho que vale a pena vocês assistirem, tá? O documentário se chama Intervenção e tá disponível no Netflix. Ativa o Instagram online. Não vou transmitir no Instagram, dona Letícia. Não é por nada não, mas o público do Instagram é muito ruim. Eles ficam entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Não quero Instagram não. Quero não. Quero ficar só com vocês aqui no YouTube. Gosto mais de vocês. Não gosto muito do pessoal do Instagram não. Gratidão, minha cunhada e meu irmão, por ter indicado sua live. Kátia Yara, infelizmente sou mãe do Adix, ele tem 32 anos, usa desde 17, foi internado 5 vezes, é trabalhador, mas sempre recai, não tenho mais esperança, estou muito doente, cansada de tanto ver ele assim. Kátia, vem pro nosso grupo, venha com a gente, né? Não é por ele, é por você, venha pro nosso grupo, venha com a gente, pega na nossa mão, vamos caminhar junto e mais adiante as coisas começam a se esclarecer. Venha com a gente. Primeiro eu preciso de você. Vamos cuidar de você, vamos ajudar você. Depois a gente vai falando dele, tá? Primeiro vamos cuidar de você. Pensar o que perder é o caminho para se ver o que vai ganhar. Para o codependente é mais fácil entender isso do que para o adicto, certo? Exato. Para o codependente é mais fácil de entender isso. Mas para o adicto também funciona, porque quando você coloca na prática, independente de ser adicto ou não, o funcionamento mecânico é exatamente o mesmo. Independente de ser adicto, codependente ou nenhum dos dois, o comportamento ele funciona exatamente do mesmo modo. Então, quando você traz isso para a prática, por exemplo, o que é uma clínica de tratamento? A clínica de tratamento é um espaço preparado para condicionar comportamento. O cara tem hora para acordar, o cara tem hora para comer, o cara tem hora para dormir, o cara tem hora para ir no banheiro, o cara tem hora para tomar banho. Então perceba, a clínica está o tempo todo condicionando o comportamento. É exatamente a mesma coisa, entendeu? Então funciona do mesmo jeito. A diferença é que o codependente ele consegue ter mais clareza e aí fica mais fácil aplicar. Mas, por um outro lado, normalmente a negação do codependente é muito maior, né? O codependente fica olhando para o adicto e fala, não, quem tem que mudar é ele, o problema é ele, quem usa droga é ele. E não consegue enxergar o seu próprio descontrole, né? Mas, enfim, eu acredito que quando o codependente consegue perceber a sua necessidade de mudança, o sucesso é certo. É certo. E isso eu digo com muita certeza, que eu acompanho muitas pessoas, inclusive tem pessoas aqui participando com a gente, pessoas lá no grupo do WhatsApp, que tem depoimentos assim muito claros do sucesso, da transformação que tem acontecido na vida dessas pessoas, tá? Bruno, você tinha outras comorbidades, TDAH? Não foi diagnosticado. Eu tive muito problema de ansiedade, mas foi já depois, né? Eu já estava há algum tempo limpo. Eu tive problema de ansiedade e eu tive algumas características da depressão, né? Teve um período da minha vida que eu desenvolvi algumas características da depressão e me tornei um indivíduo depressivo, né? Mas não cheguei a desenvolver comorbidades, ou pelo menos não foi diagnosticado. Agora sim, honestamente, eu lido muito tranquilo com isso, eu não tenho dificuldade, sabe? Eu não tenho nenhum preconceito. Se amanhã ou depois eu perceber que tem alguma coisa de errado, ou alguém me apontar, minha esposa, minha mãe, meu pai, meu filho, falar, tem alguma coisa acontecendo aí, eu vou pro psiquiatra muito tranquilamente. Se tiver que tomar remédio, eu tomo remédio muito tranquilamente, né? Na época que eu tive crise de ansiedade, meu bruxismo ficou muito agudo, né? Então eu tinha que tomar remédio para dormir. Eu hoje sou muito tranquilo quanto a isso, não tenho dificuldade nenhuma em lidar com esses problemas, né? Mas não tive não. Meu irmão ameaça que vai morar na rua e roubar se colocarmos ele para fora de casa. Não é fácil. Concordo, Lilian, que não é fácil. Como eu falei mais cedo para Shirley, né? De fato, eu tenho certeza que não é fácil lidar com essas ameaças. Mas, por um outro lado, precisamos nós, do lado de cá,
raciocinar com lógica e enxergar as coisas com clareza. Nós não podemos comprar essa ideia como uma verdade absoluta. Não podemos comprar essa ideia. Nós, lá de cá, temos a responsabilidade de pensar com lógica. Não podemos comprar esse barulho e acreditar nele, né? Então, assim, pensa comigo. Hoje eu moro numa casa onde mora comigo minha esposa, meu filho. Nós pagamos aluguel e meus parentes, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família é toda de São Paulo. Eu moro em Natal, Rio Grande do Norte. A família da minha esposa é toda de São Paulo também. Só tem a gente aqui. Se amanhã ou depois eu vier a deixar de pagar o aluguel, é óbvio que o dono da casa vai virar para mim e vai falar: Bruno, desocupa a casa aí, porque você não está pagando o aluguel e eu preciso do aluguel. Essa é uma consequência de uma atitude minha. Se eu não fizer a feira do mês, a geladeira vai esvaziar. Se eu não pagar a conta de energia, a luz vai cortar. Essa regra vale para mim, vale para você e vale para qualquer pessoa. Agora, para o adicto, parece que essas regras elas não podem valer. Parece que há um impulso, sabe, do codependente em acreditar que não, para ele não. Ele não pode ter a energia cortada, eu tenho que pagar a conta de energia. Ele não pode perder o emprego, eu tenho que ir lá arrumar um atestado, dar um jeitinho e arrumar um emprego. Ele não pode perder a mulher, ele não pode perder a esposa. E é justamente por alimentar esses comportamentos de não deixar ele lidar com as consequências que ele vai criando essas racionalizações a ponto de chegar nessas situações. De um lado, o codependente vai cada vez assumindo mais a responsabilidade da vida dele e do outro lado, ele vai cada vez mais transferindo essa responsabilidade para o codependente, a ponto do codependente entrar num estado em que se desconecta dessa realidade e não consegue perceber a gravidade da situação, não consegue entender que muito dessas consequências vai acontecer com ele, vai acontecer comigo, vai acontecer com você, vai acontecer com qualquer pessoa. Então, infelizmente, ele vai ter que lidar com as consequências. E se ele roubar e for preso, é consequência. Ele teve a opção de não roubar. E se ele for morar na rua, é a consequência. Ele teve a opção de não morar na rua. Volto a dizer, compreendo que é difícil. Compreendo que é difícil. Não estou aqui dizendo que é fácil. Não estou aqui diminuindo as coisas. Não. Mas, por um outro lado, enquanto ele não encarar as consequências, ele continuará vivendo fora da realidade, acreditando que ele pode fazer o que ele quiser e que tudo vai ser resolvido por ele. Alguém vai resolver. E ele não vai assumir a responsabilidade dos comportamentos dele e da atitude dele nunca. Agora, esse é um processo que demanda tempo e precisamos de muita cautela, porque também não podemos colocá-lo em risco iminente de vida, né? Se existe o risco de vida, precisamos tomar muito cuidado, tá? Não é fácil, mas consegui através de muito estudo junto com o Bruno. Eu tomei a mesma decisão da família do Bruno. Dei duas opções, rua ou clínica. Exatamente, Vânia, não é fácil. Ninguém falou que ia ser e eu também não estou aqui para falar para vocês que vai ser fácil. Não vai ser. Mas precisamos estabelecer alguns limites para que a nossa vida seja minimamente saudável, para que a gente possa ajudar. A gente tem que sempre pensar o seguinte: a minha finalidade é ajudar, o meu desejo é ajudar. Mas para eu ajudar, eu dependo dessa condição. Senão eu não estou ajudando, senão eu estou atrapalhando, senão eu estou prejudicando, senão eu estou alimentando o adoecimento, né? Então, se eu quero ajudar, eu preciso desse padrão, eu preciso dessa linha, eu preciso ir por aqui. O objetivo
sempre é ajudar, tá bom? Então agora finalizamos aí comportamentos, né? Eu falei sobre toda a construção, sobre todo o funcionamento, dei 2 dicas de como começar a mudar, papel e caneta, um comportamento, uma coisa de cada vez, pequenos detalhes para que você se acostume com a ideia de mudar, para que você comece a aprender a mudar e depois você vai para as grandes mudanças. Gente, minha mãe está aí participando da live e quando ela manda o joinha, é para me lembrar que eu tenho que falar para vocês clicarem no joinha. Então clica no joinha aí, clica no like, né, para ajudar a distribuir esse vídeo. Obrigado, mãe, te amo. Bruno, nas opções que sua família te deu com essa situação que você estava, seria possível você escolher a rua ou fugir da clínica? Sua família estava preparada para você ir para a rua caso fosse? Olha só, Kátia, eu não sei se eles estavam preparados, mas eu não estava não. Eu não estava muito afim de ir para a rua não. Tanto é que eu fui para a clínica e fiz o que era preciso fazer. E olha que naquele tempo o tratamento ele era extremamente precário. Não era como hoje, essas clínicas que tem piscina, campo de futebol, psicólogo, terapeuta, fisiculturista, academia, televisão. Não, no meu tempo a gente trabalhava o dia inteiro para no final da noite estar bem cansado, dormindo, não encher o saco de ninguém. O tratamento foi basicamente esse, né? Algumas vezes na semana vinha alguém lá para dar uma reunião e tal, né? Foi assim que eu conheci Narcóticos Anônimos, mas naquele tempo era um sítio enorme, gigantesco, tinha uma horta enorme, gigantesca, então o nosso tratamento era acordar às 5h30 da manhã, tomar café da manhã, fazia uma espiritualidade ali de manhã, e 7 horas da manhã estava todo mundo pronto para laborterapia. Era laborterapia praticamente o dia todo ali, vez ou outra tinha uma reunião ou outra, né? E assim, eu não estava preparado, para ir para a rua e acredito que a minha família sabia o que estava fazendo. Minha família, apesar de uma situação bastante delicada, mas eles estavam bem certos do que eles estavam fazendo e eles sabiam que eu não ia nem fugir e nem ir para a rua. Minha mãe respondeu agora aí, ó, não estava preparada não. Você acha que seria possível? Você acha que é possível a recuperação sem passar por clínica, somente tratamento em casa? Eu acredito que todo e qualquer modelo de tratamento ele funciona. Todo e qualquer modelo de tratamento ele funciona. O único tratamento que eu não acredito que funciona é o tratamento onde a pessoa continua usando. Esse modelo de tratamento eu acho que não funciona, né? Mas do resto, qualquer modelo de tratamento funciona. Em casa, no CAPS, na clínica, 30 dias, 45 dias, 90 dias, 6 meses, 1 ano, sítio, fazenda, spa. Todo e qualquer modelo de tratamento, com remédio, sem remédio, com psicólogo, sem psicólogo, todo e qualquer modelo de tratamento ele funciona. O problema é que muita gente acaba esquecendo de olhar para o adicto, entender quais são as necessidades do adicto e olha só para a clínica. Esse é um erro que muita gente comete na hora de escolher um tratamento. Olha só para a clínica, né? E esquece de olhar quais são as necessidades do adicto. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, bem claro. Você pega um indivíduo que viveu a vida toda classe média baixa. Ele teve uma condição de vida bastante difícil, né? Não teve boas escolas, não teve boa alimentação, a família sempre passando por dificuldades. Aí você pega esse indivíduo e coloca ele na melhor clínica do Brasil. Na melhor não, na mais cara clínica do Brasil, com os profissionais mais caros do Brasil. Esse cara ele não vai se identificar, ele não vai se sentir adequado, ele não vai ficar confortável, porque aquele não é o mundo dele. Aquele não é o mundo dele. Muito provavelmente esse indivíduo ele vai ter um tratamento muito mais eficaz nessas fazendas que são mais isoladas, né? Que é um tratamento mais simples,
barato, digamos assim, né? Sem tanto luxo. O mesmo acontece no oposto. Você pega um adolescente, um jovem, classe média alta, e coloca numa fazenda, no meio do mato, sem estrutura nenhuma, o cara se sente, né, inadequado. Então, são detalhes, mas que fazem muita diferença na eficácia de um tratamento, né? Observar a maneira do cara, se ele ele reage melhor nas atividades em grupo ou nas atividades individuais, se ele é mais sociável, se ele é menos sociável. Enfim, são muitos detalhes, tá? Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube onde eu falo só sobre modelos de tratamento, né? Para quem não conhece o meu canal, depois que terminar aqui, amanhã, depois vai lá no meu canal no YouTube e procura lá. Tem um vídeo onde eu falo só sobre modelos de tratamento. Eu abordo todos os modelos de tratamento que tem no Brasil, tá? Eu falo pro meu marido que ele acha que é o alecrim dourado. O meu foi pra rua. Fiquei preocupada, mas entreguei a Deus. Ele não aguentou, pediu para ser internado. Foi muito doloroso, pois cheguei a negar a alimentação para ele. Pois é, Vânia, mas aí chega um momento em que ele aceita, né? E eu acredito que com o processo, né, como eu venho dizendo, não é do dia para a noite, a gente consegue chegar nesse lugar. Bom, falamos aí sobre comportamento, agora vamos falar sobre relacionamento.